Olá, meus irmãos e irmãs, amigo e amiga, que fazem parte deste grupo do canal Pastor Rafael Nunes. E como bem sabemos, temos o nome, que é o nome do canal Pastor Rafael Nunes. Falamos aqui diretamente de Belém do Pará e é uma honra sempre poder estar te servindo, tá? Sempre colocando ou postando, melhor dizendo, muitos conteúdos relacionados às escrituras sagradas. O canal visa o crescimento, desenvolvimento da palavra de Deus nas nossas vidas. Queridos, eu quero falar com você nessa oportunidade que nós estamos tendo agora sobre um assunto um pouco debatido com frequência nas nossas igrejas e que tem se tornado apenas tema anual de congresso, de campanha, de movimentos espirituais que o intuito é de gerar avivamento, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, um tema que é conhecido como santidade. Eu acredito que você já tenha participado em muito, de alguns movimentos na sua igreja, como conferência, como campanhas doutrinárias ou de estudos, relacionados à santidade de Deus. E Deus exige santidade do seu povo, irmãos. Deus exige santidade do seu povo. Em alguns minutos eu quero estar fazendo uma viagem, como eu sempre digo, navegar nas águas das Escrituras Sagradas junto com você, para nós entendermos desse texto muito importante, desse tema muito importante e de extrema relevância, principalmente para esses últimos dias. Vamos abrir a Bíblia em Levíticos capítulo 11, 44, que diz da seguinte forma: Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. A exigência de Deus, estabelecida nas suas leis ao povo de Israel, é a santidade. Deus sempre exigiu ou exigirá santidade por parte do seu povo. A santidade de Deus é uma ordem ao seu povo. Deus ordena que sejamos santos, irmãos. Ser santo não é que a palavra santo você não pode interpretar de forma na literalidade do texto, no sentido de que você se tornará um anjo. Não é nesse sentido. Mas ser santificado é ser separado para um propósito específico. Santidade ou santificar é se afastar daquilo que pode nos contaminar. Porque Deus estabeleceu as suas leis como regra, estatutos, mandamentos e perpétuos no meio do seu povo. Porque em algumas passagens no Antigo Testamento, o próprio Deus disse para Israel que eles seriam um povo diferenciado de outros povos. Os outros povos tinham suas leis, tinham suas próprias regras, tinham seus próprios princípios, e a maioria delas, ou a totalidade delas, iam na contramão da vontade de Deus. Primeiro que a maioria das regras que regia as nações naquela época, os povos naquela época, eram juntamente leis e regras de deuses que foram elaborados, que foram criados, desenvolvidos por homens, por sacerdotes de deuses pagãos. E como Deus estabeleceu, fez a promessa a Abraão e disse que a sua prole, a sua descendência seria preservada no Egito, se tornou uma nação poderosa por espaço de 430 anos, uma nação que prosperou e que cresceu dentro de uma nação, foi preservada dentro de uma nação. Israel foi preservado dentro de uma nação, a nação do Egito. Pois bem, quando Deus tira o povo do Egito, uma das ordenanças deles é que o seu povo se santificasse.
Querido, nós precisamos entender que uma das particularidades da santidade é a obediência pela palavra. Porque na nossa igreja onde nós fazemos parte, eu como pastor de igreja, eu não acostumo muito a igreja, os nossos membros, com campanhas. E quando nós fazemos algumas campanhas, nós fazemos campanhas doutrinárias. Campanhas essa que prepara o cristão para ser maduro, para crescer na graça, no conhecimento, ou seja, para andar com sabedoria, para andar como sábio, não como nécio, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo de número 5. Nós preparamos algumas campanhas muito bem elaboradas e bíblicas justamente para fazer com que a igreja cresça no conhecimento. Em Oséias, capítulo 4, versículo de número 6, o próprio Deus disse para a nação que o povo perece, ou o povo é destruído, que o povo é passado para trás, ou é enganado porque lhe faltou o conhecimento. Queridos, me perdoe, desculpe, porque está chovendo. Está chovendo um pouquinho aqui. Vou fechar a janela. E desculpe o barulho. E a santidade faz parte de uma vida na obediência da palavra de Deus. É muito fácil você perceber alguém que não obedece à palavra de Deus e que não tem uma vida transformada, uma vida separada, uma vida santificada. Porque quem anda em obediência da palavra de Deus se santifica. A palavra de Deus em si, ela tem a capacidade de nos limpar como água. Disse o próprio Senhor Jesus em João, no capítulo de número 15, versículo de número 3, eu quero compartilhar aqui com você rapidamente. João 15, versículo de número 3, Jesus diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Os apóstolos andaram com ele durante 3 anos e meio. E durante 3 anos e meio, eles estavam sendo não só discipulados, não só orientado, instruído, educado, ensinado nos mandamentos, nas leis, nas orientações que procedia da boca do Senhor, mas eles estavam sendo limpo pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem esta capacidade de fazer uma filtragem na vida daqueles que se chegam a Deus. A própria Bíblia diz que nós éramos mortos, estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Então éramos um corpo espiritualmente morto. Mas quando a palavra de Deus ela se choca com o ser humano, ela tem a capacidade de nos purificar, de filtrar, de fazer uma limpeza, espiritualmente falando. Foi por isso que Jesus disse em João 15, versículo de número 3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Em João, no capítulo de número 17, versículo 17, Jesus diz da seguinte forma, João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ô glória. Nós chegamos ou entendemos a importância da santificação na nossa vida quando nós andamos obedientemente falando na verdade. A palavra de Deus tem essa capacidade de nos santificar pela sua palavra, pelo ensinamento, pela doutrina. Perceba no meio alguém, um cristão genuíno, alguém que você conhece há tanto tempo, que você conhece assim há tanto tempo, mais de 5, 10, 15 anos, alguém que você respeita muito e que você sabe que é servo de Deus. Isto não é mérito desta pessoa, isto aí é mérito de Deus. E porque essa pessoa tem se mantido fielmente com uma conduta irrepreensível, não tendo nada do que se envergonhar durante todos esses anos. O que é isso? Isso é o reflexo, o resultado, a consequência de uma vida, de uma santidade oriunda pela obediência da palavra de Deus. A palavra de Deus em si tem esta capacidade de nos santificar. Uma coisa muito importante que também nós precisamos saber. Deixa eu abrir aqui a janela. Pronto.
Sem santidade estamos mortos e doentes. Olha, muito forte. Sem santidade estamos mortos e doentes. Efésios, capítulo de número 2, Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, irmão. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Todo pecado nos separa de Deus. Todo pecado nos faz mortos espiritualmente falando na presença de Deus. Deus disse para Adão lá em Gênesis: do dia que tu comeres desta árvore, certamente morrerás. A morte espiritual, ela veio pela desobediência. Ou seja, quando Adão quebrou uma regra, quebrou um princípio, desobedeceu uma ordem direta do Senhor seu Deus, ele cometeu uma ofensa. E a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, que as nossas transgressões nos afastam de Deus. Ele perdeu a coisa mais importante, que era a presença de Deus. Deus se manifestava